Boa noite. Agradecemos a Deus mais uma semana, mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, né? E faço uma prece especial pelos que estão cansados, né? Cansados do trabalho, cansados da vida, cansados, às vezes, da rotina, porque do cansaço, às vezes, a pessoa não consegue controlar as emoções, aí daí vem um estresse, aí vem uma espécie de torpor, uma angústia, um desânimo, e aí é uma porta aberta para energias que vão levar a pessoa para um caminho que pode dar uma volta difícil, né? Então é importante o trabalho espírita, e nos espíritas nós vemos nos livros falarem muito disso, que a gente tem que trabalhar, e aqui a gente não descansa, o espírito, né, não dorme, mas o encarnado dorme. É importante que a gente veja os momentos, a quantidade de informação que a gente está recebendo, assimilando, a quantidade de problemas que a gente está enfrentando, sabermos entender que nada como um dia depois do outro, uma noite de sono pelo meio, às vezes as ideias vêm, a inspiração vem, está trabalhando, às vezes dizer para si mesmo que chegou a hora de almoçar, chegou a hora de descansar um pouco, parar para se enxergar, para respirar, né? Inspirar, expirar, ver qual é o nosso papel, isso tudo dentro de uma jornada. Então, hoje eu lembrei, né, e tem uma passagem do Cristo que ele diz isso, né, que venham a ele os que estão cansados, né? Então, eu acho muito relevante. Então, hoje nós estamos gravando o Evangelho, foi bom essa iniciativa de gravar o Evangelho, principalmente que eu comento o Evangelho semanalmente lá no centro e em outros centros, e aí quando teve a pandemia já estava lá, o pessoal, até quem tem interesse, é só botar no YouTube Transmutação Renato, aí tem um canal lá, tem Evangelho, acho que dos últimos 3 anos, alguns foram feitos aqui, aí toda semana praticamente nós colocamos, uns são filmados, outros só são gravados, hoje eu vou só gravar o áudio, a gente coloca algumas imagens e tem o Evangelho todo. Para o pessoal que já me conhece, o meu papel é esse, é comentar o Evangelho, é pegar algum mote, né? Não sou repentista, mas pegar a ideia do dia e ver o que os bons espíritos trazem para auxiliar na nossa vivência. Então, normalmente a gente não prepara um tema, traz o Evangelho, a gente faz o Evangelho do dia, né? Então, ela aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ela abriu no capítulo 28, na coletânea de preces, e ela trouxe o item 73, que fala, seria injusto, né, essa questão pelos espíritos arrependidos, e diz, seria injusto situar na categoria dos maus espíritos os espíritos sofredores e arrependidos que pedem preces. Estes puderam ser maus, mas não são mais no momento em que reconhecem as suas faltas e as lamentam. Eles não são senão infelizes. Alguns mesmos começam a gozar de uma felicidade relativa. E aí vem a prece. Faz uma prece. Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Eis um espírito que se comprazia no mal, mas que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Dignai-vos, ó meu Deus, recebê-lo como um filho pródigo e lhe perdoai. E aí segue, explicando a lógica dos arrependidos. Quando eu estava vendo aqui, eu vinha olhando, tem um livro espírita que fala do Marquês de Sade, e ele tinha muitos problemas com relação a desvios carnais, sexuais, e teve problemas também com essa questão, com crianças e tudo. E o tempo passa,
e ele tem muitos problemas. E várias encarnações depois, ele se arrepende. E aí, a oportunidade que ele tem, pasmem, né? Ele que tinha muito problema com crianças, ele vem ser padre. E por várias encarnações ele vem a ser padre. E em várias delas ele recai. E um dos problemas era o grave problema da pedofilia. E várias vezes ele continua reencarnando. E na história lá, era uma das últimas em que ele estava novamente como um sacerdote e ele recai. E tem um problema todo, mas os espíritos estão muito em cima. A mãe dele ora por ele, acompanha ele a vida inteira. E qual foi a função que deixaram para ele? Cuidar, na última encarnação dele foi cuidar, ser o protetor de crianças que tinham passado por abusos sexuais. É uma lógica muito diferente da nossa, né? A lógica de Deus. Porque a pessoa, qual é a lógica nossa? Muita gente é matar, é esfolar, ver perto de uma criança, afastar, né? E a lógica dos espíritos é outra. Ele testa o ferro no fogo e na pancada. Não é assim o ferro bom, né? Tira ele do fogo e pancada nele. Quer dizer, você vai até você entender que o seu papel é proteger. A maior prova do seu arrependimento é você fechar as portas que você abriu. É duro, mas é por aí. Tem outro livro que é Libertação, não sei se vocês conhecem, muito bom também. E tinha lá um chefe de uma falange imensa. E ele, há mais de 500 anos, coordenava milhares de espíritos que estavam em profunda perturbação. Tinha gente que estava tão complicado que não tinha mais a forma de espírito. Não sei se vocês leram esse livro, né? É tipo uma forma de um carrapato, assim, que você não vê. Ele fica só aquela bola lá. Porque ele era tão monocular, ele só enxergava uma coisa, entende? Por exemplo, ele tinha um foco em sexo. Ele só pensava naquilo. Ele se cegava para isso. Então, para que ele precisava do resto do corpo? Ele se tornava uma energia que pulsava num pensamento só. E descarregava e sugava aquilo das pessoas. E o líder de todos eles, que já era o líder dessa comunidade há muitos séculos, ele estava lá e ele se sentia tudo. Ele era como se fosse um Deus para eles. Mas não era um caminho adequado. Ele tinha tido muita vontade de ser poderoso, de extrapolar todos os desejos, como se diz, da carne, né? Da vida, da matéria, poder, dinheiro, possessão, sexo, tudo. Só que é engraçado, né? A matéria, ela se desgasta. E uma pessoa nunca desistiu dele. Quem? A mãe. A mãe dele rezava por ele todo dia, 500 anos. Ele não reencarnava, porque tem que haver esse acerto no plano espiritual para reencarnar. A regra é essa. E ele não tinha preparo. Ele queria estar lá, ficar lá. E não importava. O tempo da gente é diferente do tempo de Deus. O que importa que a gente vê os espíritos falando para Deus é que a pessoa se regenere, se transforme. Mas antes que ela se transforme, ela se transmude. O nome do canal é transmutação. O que é isso? Transformação é mudar por fora. Transmutação é transformar os elementos por dentro. Então, tinha que ter um desejo sincero dele de dentro para fora.
E 500 anos depois, ele que era o poderoso, inabalável, a mãe dele sente que ele tem uma espécie de melancolia, sabe? Ou seja, aquilo ali que ele estava fazendo já não fazia o mesmo sentido. Quantas coisas nós não já fizemos que tinha sentido? Pergunte a alguém que estava, por exemplo, na ativa do alcoolismo, que ele passa 3, 4, 5 anos depois, todo dia antes ele saía, já ia beber. O esporte dele era beber. Ele 3, 4, 5, 10 anos depois, é esquisito. Porque beber não tinha mais a mesma graça. Quantas pessoas a gente não vê entrando, por exemplo, na drogadição, na adicção? E a pessoa entra, o jovem entra dizendo que é legal, que é massa, né? Ser uma posição diferente. Às vezes ali ele é carente, está com uma baixa autoestima muito forte. Ele não se sente acolhido em casa e quer ser acolhido num grupo fora. E o pessoal de fora faz, ele vai e faz. Para dizer que é legal, mas ali é a carência, ele queria um abraço. E quantos a gente não vê entrando assim, numa boa, achando que é legal, né? E 5, 10 anos depois, ter destruído a família, ter acabado consigo, porque diz que são 3 Cs, né? Aí só dá 3 coisas, ou clínica, ou cadeia, ou cemitério. E anos depois você vê o cara chorando para você, que era o danadão, que era o bichão, todo sem dente, todo sujo, em situação de rua. Ele olhar para você, que eu já vi, alguém já deve ter presenciado assim, ele chegar e dizer assim, eu chorando, dizer assim, me ajuda, eu queria deixar isso e eu não consigo. Quem já viu gente fazer isso? É desse jeito. Mas no começo não era legal. Aquela história lá do advogado do diabo, né? Não sei se vocês assistiram com Al Pacino e Keanu Reeves. Nunca esqueci da frase do diabo, né? Que ele diz assim, você, que eram 2 advogados, um era o dono de tudo, né? E o outro foi querendo crescer, ser igual a ele, só que esse era o diabo. Aí quando foi na hora que ele fez toda a miséria para chegar ao topo de tudo, aí o diabo se revelou para ele, eu sou o diabo. Ele disse, e você também é ruim, porque tudo de ruim que você fez. Aí sabe o que ele respondeu? Foi eu não, é porque você, diabo, fez eu fazer isso. Ele disse, eu? Nunca. Todos os casos que você fez, que você sabia que estava errado, eu lhe mostrava na hora. Tinha uma situação que eu te chamava e mostrava, olha, tu sabe que esse cara está errado. Mas tu sabe também qual é o teu papel. O que ele fazia? Escolheu errado. Aí ele dizia, você está dizendo que eu sou ruim, né? Isso o diabo dizendo para ele, no filme. Mas a minha diferença para o teu Deus é muito pouca, ele diz. Porque você tem um Deus que olha para ti e diz assim, olhe, mas não toque. Toque, mas não prove. Prove, mas não engula. E eu não. O que eu fiz foi, olhe, quer tocar? Toque. Tocou, quer provar? Prove. Essa é a vida material. Quer engolir? Engula. Mas eu estou te mostrando que isso leva, esse bonitão que entrou na droga bem aqui, é esse feuzão aqui sem dente, chorando para sair aqui, ó. Mas o que a maioria vai e faz? Quer, olha e toca. Toca e prova. Prova e engole. E depois sofre. Porque é a condição de espíritos que nós temos. Diz o livro dos Espíritos, falar aqui hoje. Espíritos bons, puros e imperfeitos. O que é o imperfeito? É aquele que recebe toda a informação para fazer o que é bom e ele não faz. Ele desvia. Não é isso um espírito imperfeito? Então não tem diferença
Nós não temos essa hierarquia de diferença. Falei domingo lá no centro, né, que semana passada, lamentavelmente, um jovem, questão de droga, de dinheiro, saiu correndo atrás da mãe com 60 anos de idade, deu 40 facadas e matou a mãe. Não foi isso aqui em Fortaleza? 3 meses atrás, um menino tirando nota baixa, 13 anos, os pais foram reclamar lá em Pernambuco, uma família, um pai, reformado militar, a mãe, um menino menor e ele com 13 anos. E ele pegou o revólver do pai, matou a mãe, atirou no pai e matou o irmão. E foi mais impressionante quando o pai dele saiu do hospital, que parece que ficou deficiente. O pai dele disse, ele é um bom menino. Ele surtou, mas ele é um bom menino. Sabe, essa questão do arrependimento, ela tem que estar muito dentro da pessoa que se arrepende, mas para nós, enquanto sociedade, tem que estar muito do nível de não queremos ser Deus. Ou queremos ser Deus no sentido de ser esse Deus que perdoa, que dá a oportunidade. Não é dizer sempre sim, como diz o Emmanuel, o sim existe e o não existe. O sim não precisa ser sempre um mel e o não precisa ser um fel, mas tem que ser dito. Às vezes a pessoa está lá no alcoolismo, quebrando tudo, meu amigo, é o seguinte, quer ficar aqui, gosta de você. Agora, na ativa da bebida, aqui não. Não, pô, eu vou procurar ajuda. Aqui sim. Na ativa da droga, pode ser filho, pode ser o que for. Filho, pai, mãe, irmã, companheiro, companheira. Está dando errado. Olha, conversa, não deu? Na ativa, aqui não. Quer se recuperar? Tamo junto. Não é isso que os anônimos dizem? Juntos conseguiremos o que jamais conseguiremos sozinhos. Mas a pessoa tem que querer. Então, tanto a figura da recaída quanto a figura do arrependimento são importantíssimas. Mas a gente não pode ficar passando na cara do arrependido. A gente tem que ter um interesse sincero de perdoar, de oportunizar. Se a pessoa demonstrar um arrependimento sincero, e mais do que o arrependimento, ou melhor do que o arrependimento, é o desejo sincero, a vontade sincera de ser diferente. Aí a transmutação. Como dizia o Chico Xavier, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Quer ser melhor? Venha para cá. Agora, companheiro, pode ser pai, filho, irmão, o que for, não quer, né, o livre-arbítrio, quer estragar a sua vida, eu não sou obrigado a descer contigo. Ou muda, ou se muda. Ou muda, ou se muda. Quero mudar, vamos junto. Quero subir, vamos junto. Quero descer, vá sozinho. O texto que foi lido do André Luiz é a mesma coisa. Ela, companheira, leu nesse instante o texto do André Luiz. Faça, faça, faça. Deixe de escutar quem fala, escute quem faz. Faça. Outro dia eu me impressionei, eu vi uma palestra de um sacerdote, ele dizendo que era a coisa mais errada que tinha era a meritocracia. Eu respeito. Mas a minha imaturidade espiritual não consegue concordar. Eu entendo, se acontece alguma coisa comigo, eu dei causa. Ou para o meu bem, ou para o meu bem. Como assim? Para o meu bem, eu vejo e digo, poxa, foi bom. E para o outro bem, entre aspas, é quando acontece de um jeito diferente do que eu queria. Mas lá na frente eu vou ver que eu precisava daquilo para aprender alguma coisa. É o bem entre aspas, porque na hora eu acho que é mal.
Na hora eu acho que é mal. E é difícil. Por isso que eu comecei aqui com uma prece para os cansados. Que é difícil. A gente quer que as coisas sejam como a gente quer. Mas não é. Você tem um filho, aí você, por exemplo, não dá tanto o celular. Aí ele vai na casa da avó, ele tem. E você não vai brigar assim. Você orienta. Você tem determinados conceitos, valores, mas ele vai ter que conviver com outros. É a hora em que a gente tem que ter uma humildade para entender que existe um poder superior a nós. A gente tem que entregar a nossa vida e nossas vontades a esse poder. Porque a gente tem que ver que em muitas coisas nós não somos absolutos. E que ele vai ter o caminho dele de acertos e erros. Como diz o Livro dos Espíritos. O André Luiz também. A dor é necessária. Se errar, dói. Mas o sofrimento é opcional. Está batendo a linha do arrependimento, mas tem que ter a pessoa que se arrepende e quer mudar, não é só de boca. E age, não é? O que está se falando aqui é o arrependimento que quer mudar. Para esse, todo o céu do que é bom está aberto. Pode ter feito o que fizer. Para mim ficou inesquecível a palavra do pai. O menino de 13 anos fez o que fez, ele disse, ele é meu filho, ele é um bom menino. Veja, o coração aí, ele não está mensurando o tamanho do erro. Ele diz, é como quem diz, ele é humano, ele erra. Tem erros maiores e erros menores. Mas para nós que somos espíritas, acreditamos que o espírito é imortal. É uma questão de tempo. Se ele quiser mudar e se transformar, um dia, né, a música? Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar, mas tem que agir. Eu gosto muito, quando eu encerrar, eu gosto muito de encerrar com a oração da serenidade, porque é isso, ela é de aceitação e ação, aceitação e ação, aceitação e ação. Não adianta ser só aceitação. Como no dia, nós temos que unir o material ao espiritual. Na onda dos arrependidos, quem leu Paulo, Estevão, Paulo era um cidadão que tinha uma certidão como cidadão romano, ele sendo descendente dos hebreus, rico, família de comerciantes de tecidos, muito estudado, bom de luta, bem parecido, não é isso? Um candidato ao sinédrio, dentro dos cargos de governança religiosa, e seguindo toda aquela staff. E vem essa questão de perseguir os cristãos. E ele começa. E apedreja o primeiro Estevão, não foi isso? E continua perseguindo os outros. No caminho, Paulo achava que ele estava certo ou errado? Vocês acham que Paulo se sentia certo ou errado no que ele estava fazendo? Perseguindo, matando. Ele achava que ele estava certo. Ele enfrentava tudo, era o que ele aprendeu. Mas interessante, como eu disse, chegou a apedrejar Estevão. Perseguir. Aí um dia, ele estava no caminho de Damasco, né? Perseguindo um cristão. Ele, jovem, caiu do cavalo. E caiu cego. Totalmente cego. Se fosse para aquele programa do Fantástico, né, talvez iam tentar dizer que era um deslocamento de retina, né?
Né? Que ele estava em movimento e caiu cego. Talvez, né? Não tinha um programa que dizer decifrando os milagres, né? Então talvez ele tenha tido um deslocamento de retina. Enfim, né? Ele não pensou em deslocamento de retina. Quando ele caiu, ele estava tão certo no coração dele que ele estava fazendo o que Deus queria. E o que as pessoas pensam? Bom, se eu estou certo, quem vai com Deus, ninguém é contra mim. Não é assim o Salmo 90, 91, não é isso? Aquele que habita sob a proteção do Onipotente, não é isso? Ele não teme nem a seta que voa no meio-dia. 1000 cai à esquerda, 10.000 cai à direita. Então, meu amigo, se eu estou com Deus, não me falta, nada me derruba, nada me atinge. Eu sou inabalável. Mas era muita maturidade naquele texto, porque quando ele caiu cego, nem ele pensou que era uma doença normal, nem pensou que era uma poeira diferente, não. Era tão certo dentro dele que se ele estava fazendo o certo, ia dar certo, ó, faça certo que dá certo. Que quando ele caiu, no serviço de perseguir um cristão, que ele achava que estava com isso agradando a Deus, ele já caiu, quando ele caiu já foi dizendo o quê? Fantástico. Senhor, o que queres que eu faça? O que é que está pressuposto nisso aí? Está pressuposto que se ele estivesse fazendo o que o Senhor quer, que é o que ele acreditava que estava fazendo, ele não teria caído cego. Por quê? Porque se ele estivesse fazendo o que Deus quer, que é o certo, 1000 cairiam à direita e 10.000 à esquerda. Nem seta, nem cegueira, nem nada. É muita maturidade, é um coração muito limpo, é uma mente muito clara. É um cara muito assertivo, muito focado, né? Não? Ele entendia os sinais de Deus. Quando ele caiu, já disse, Senhor, o que queres que eu faça? Aí foi, instalaram ele lá cego, levaram, aí uma entidade aparece para ele e diz, você vai mudar a sua vida todinha, mas para mudar, ao invés de perseguir os cristãos, você vai ser o maior divulgador do cristianismo. Ixi! Consequentemente, vai perder a sua posição no Sinédrio. Provavelmente vai perder os seus negócios. Provavelmente vai ser afastado pela sua família. E veja que ele estava só cego. Ele pensava que era muita coisa, mas quando a entidade começou a dizer o peso, foi que ele respondeu: estou aqui. É isso? É isso mesmo? Na hora. Que eu tenho? Como é que a gente começa? Primeira coisa, o rapaz que você está perseguindo, ele vem para cá. Foi isso, né? E você vai, ele vai, deu tipo um passe nele, não foi? Tá bom. E o que foi que Paulo fez daí para frente? A mesma coisa. Ele era focado, assertivo e determinado em fazer a vontade de Deus, que ele acreditava que era o certo. Quando ele viu que estava errado, o que ele fez? Usou a mesma força, a mesma energia para desmanchar tudo que ele tinha feito e avançar no caminho do certo. Esse é um arrependido, né? Esse é um arrependido, né? Esse é um arrependido. Então, eu gosto muito quando penso nisso, porque para falar dessas coisas, a gente tem que lembrar disso. Não existe no mundo quem não erre. É natural, principalmente para espíritos imperfeitos. Não tem problema errar. Até porque problema ninguém evita, né? Problema a gente administra, eles vêm. Então a pergunta é, na hora que erra, o que é que eu faço com o meu erro? E lembre-se, a dor
ensina a gemer. A dor é necessária, o sofrimento é opcional. Doeu. A cegueira para Paulo foi o quê? Uma dor ou um sofrimento? Uma dor. Ele aprendeu. Se ele não tem aprendido, aí vinha o sofrimento. Quando eu digo que é muito limpo o arrependimento de Paulo, muito bonito o erro que transforma ele numa árvore de acerto. Ele era um toco de erro, né? Porque no Sinédrio ele não era o dono, ele não era o dono da bola. Ele era importante, mas não era o mais importante. Mas para o cristianismo ele se tornou o mais importante naquele momento dele. Porque se ele não tivesse ido pregar para os gentios, nós, por exemplo, não conheceríamos o cristianismo. Porque o negócio era muito xenofóbico, né? Excluía os outros. Só podia ser judeu, cristão, quem era judeu. E ele foi explicar que não era. Houve grande divergência entre Paulo e Pedro. Grande divergência entre Paulo e Pedro. Até mesmo depois, Pedro teve que sonhar, não foi? Rapaz, como é que você vai pregar essas coisas de cristãs para a pessoa que come bicho isso, come porco, come... Né? Aí Pedro sonha um dia, aí diz, Pedro, o que é isso? Né? São coisas impuras. Aí o que ele diz? Não faça impuro o que Deus criou. Aí melhorou, né, a situação dele com Paulo. Então quer dizer, eu gostei disso aqui porque eu penso todo dia. Eu não sou perfeito. E dizer que eu não sou perfeito não quer dizer que eu me congratulo com os meus erros. Eu não me vanglorio com meus erros. Eu errei até o momento em que eu entendi que era errado. E fica latejando em mim quando eu sei que estou errado e eu não faço nada. Esse é o dilema espírita, né? A gente, quando descobre que está errado e descobre que tem certos defeitos de caráter nosso, que a gente gosta de ficar com o dedinho na lama, sabe? Isso aqui eu gosto, sabe? Não é assim, né? Oh, sabe, tem aquela coisinha que a gente gosta, sabe? Pensa aí no corpo, né? Diz que São Francisco dizia, né? Que teve um jumentinho dele, que ele maltratou a vida toda, é o corpo. Quantas vezes, né? Em besteira, né? A gente sabe que não pode comer sal, é o pezinho na lama, come. Não pode comer doce, come. Eu vi um senhor que o médico proibiu ele de comer doce, né? A diabetes muito alta. Aí ele voltava lá no médico e o médico só dava mais alto o exame dele, a glicemia. Pai, você não cortou o açúcar? Cortei. Não pode. Aí começou, conversa, tal, não vai. Ele não botava rapadura dentro do café? Aí disse, rapaz, eu não disse, não, o senhor disse que eu cortasse o açúcar, eu cortei, eu boto rapadura. Quer dizer, a pessoa quer se enganar. Isso é um defeito de caráter, entendeu? De botar o pezinho na lama. Sabe, não é doido, ele já descobriu agora que açúcar em rapadura com 80 anos. Quer ser gaiato, né? Mas quando começa a perder os pedaços, né, que diabetes é assim. Aí é defeito de caráter. Não adianta. Todo dia eu tenho que me levantar e saber. Existe o certo, existe o errado. Existe o certo que eu sei e o certo que eu não sei, o errado que eu sei e o errado que eu não sei. Qual é o pior? É o errado que eu sei e fico o pé na lama. E faço. E para o espírita dói mais, porque, como a gente falou, um espírito imperfeito sabe tudo o que é para fazer e... Porque uma hora está com o pezinho na lama, aí depois quer botar um pouquinho mais, e mais, e mais, e mais. Limite. Mudança. Prestar atenção a cada 24 horas. Não tem esse, eu já sou bom, agora eu vou vestir o branco, porque agora eu estou puro. Pureza não é branco nem preto. Foi isso aí que Pedro sonhou.
A pureza é de dentro. Mas, como eu não sou perfeito, nessa encarnação eu não pretendo a perfeição, eu pretendo o aperfeiçoamento constante. De novo, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que? Pronto, então pronto. Hoje eu errei, hoje eu estou com o pé na lama, passei o dia todo com o pé na lama, sabendo que era lama. Tá agora de noite, vou limpar o pé, né? E vou dizer o quê? Nessa noite eu não boto mais o pé na lama. Aí quando for amanhã de manhã, reafirmo de novo o compromisso. Oh meu Deus, se eu não posso, me ajuda, Senhor. Eu não posso. Parece besta, pai, mas eu não posso ver assim 8 fatias de pizza, eu como as 8. Tem gente que não pode ver uma caixa de chocolate, que come toda. Então, pai, eu não posso. Primeira coisa, evito pessoas, ambientes e situações. Se eu não posso, eu não vou me testar, eu não sou o bichão danadão. E senão eu vou ser igual o menino que for usar droga, cara. Eu tenho que dizer para mim, muitas vezes, pai, eu não posso. Eu não posso, que eu não posso ver. Eu não posso. E muitas vezes, aí, enquanto eu vou evitando, eu vou pensando. Para quem sabe um dia, devagar, eu consiga ver 8 fatias de pizza e comer só a metade de uma. Ou então comprar uma que só tenha 4. Eu sei que o melhor vai ser o quê? Quando eu olhar e for indiferente. Mas eu tenho que saber que no meu nível de arrependimento, de limitação, eu ainda não estou capaz para fazer isso. Tem relacionamentos desgraçados, doentios na vida da gente, que a gente não tem que dar um fim, não dá. E eu tenho que dizer assim, olha, eu não posso me aproximar agora. Eu não posso. É esse momento em que, às vezes, você está com um caso na família de drogadição, alcoolismo muito pesado, que você tem que dizer que a pessoa tem que fazer o quê? Ou muda ou se muda. E por mais que chore e tal, mas meu irmão, aqui não. Assim, aqui não. E não atender telefone. E não abrir a porta. Não posso. Agora, eu vou trabalhar a minha mente. Muitas vezes tem que acontecer ou não. Ai, mas é porque eu mimei. Sim, mas hoje eu tenho consciência. De novo, ó, tem coisas certas que eu sei, tem coisas certas que eu ainda não sei. Tem coisa errada que eu sei, tem coisas erradas que eu não sei. Então eu sei hoje o que é para fazer. É difícil, mas eu peço ajuda a Deus, vou para grupos, procuro um acompanhamento e começa a tomar atitude. Começa a tomar atitude, começa a tomar as rédeas da minha vida. Seu bom filho é aquele que procura dar o menor trabalho possível aos pais. Então pronto, melhor filho para Deus é aquele que Deus está dizendo que é certo e ele tenta fazer o certo. E na hora que ele quiser fraquejar, ele pede ajuda. Mas é diferente ele pedir, ele tentar e pedir quando ele precisa dele ser toda hora entregando nas mãos de Deus sem fazer nada. São detalhes do nosso cotidiano. Daí a figura do arrependimento. Não é? Que nós possamos enxergar essa figura do arrependimento. Que a gente possa ser essa lente. Que nós possamos ser esse pente fino. Antigamente, né? Que aqui cearense todo mundo deve saber, né? Tinha um pentezinho que era a metadezinha mais larga, a metade mais fina. Ela era para tirar piolho. Pente fino, né? Falava assim, né? E tinha um que era 2 lados bem fininho. Ali derrubava até lêndia. É o novo, né?
Era uma glória antigamente, né? A pessoa baixava uma folha de caderno e ficava passando o pente e vendo os piolhos caindo. Fiz muito. E era bom instalar o bichinho, né? Passaram por isso. Agora eu pensei no seu cabelo, que dava mais trabalho, mas é complicado. Porque era, rapaz, eu tinha uma prima cacheada, o pessoal pelava, né? Pelava, cabelo piolho. Quando dava, ainda bem que essa coisa passou, hoje é shampoo, nós estamos modernos, né? Tinha um tal de Denoré que você botava na cabeça e chega gelava, né? Eu passei por isso, eu não sei por que eu pegava tanto piolho. Mas por que a gente tá brincando isso? Porque é isso, gente. Se a gente não se cuida, um menino com piolho passa pro colégio todinho. Então a gente tem que olhar e ficar passando o pente fino na gente. Coçou um pouquinho, opa, lá é um pente. Ah, mas que brega, né? Andar com esse pente, aquele espelhinho redondo. Uma folha. Sim, eu quero saber se é brega não. Eu quero saber se eu vou ficar bom. Se eu tiver de pelar a cabeça, olha a história de Paulo, eu pelo. Depois o cabelo cresce. Eu quero ficar bom. É legal, né? Por isso que eu digo assim, é muito claro, sabe? O modo de Paulo é muito claro. Ele sabia errar como? Quando ele não sabia o que era o certo, ele fazia errado sem saber. E ele fazia firme, mente clara, ele tinha um foco, vou chegar ali na porta, e chegava. Aí quando ele sai, eu estou errado, o jeito é voltando para cá, pronto, ele vira a cabeça e volta. Tem outra. Pode comer açúcar? Não, não posso, acabou-se. Ah, acabou. Ah, vai ser difícil, eu tenho Deus na minha vida. Aí sim é um Salmo 90. Eu tenho amiga, eu tenho não sei o quê, eu vou tentar. Se eu não consigo num dia todo, eu tento por 10 minutos, por 1, por 2, por 5. Não é assim que os alunos dizem? Evite o primeiro gole. A tua distância da tua desgraça é só um braço, ó. Não é não, ó. Basta uma. Para quem tem problema. Então, é esse arrependimento que eu gosto de olhar e conversar, porque é uma forma de olhar para mim. E eu sou igual a vocês em muitos aspectos. Por quê? Somos espíritos imperfeitos. Então não adianta eu ficar olhando o arrependido. Olha, ele começou a falar do Marquês de Sade. A gente encerrando aqui. Aí ele foi falar lá de Paulo. Mas ele chegou aonde? Na gente. Numa açuquinha. Numa massinha demais. Num sal demais. Num piolho que a gente não quer cuidar. Numa doença que a gente não quer tratar. Num exame que a gente não quer fazer. Num não que a gente não quer ou dar. É muito lindo o Espiritismo, porque esse é o trabalho constante. Vigiai e orai. Concluindo, eu me lembro quando o Chico Xavier, com 17 anos mais ou menos, que o Emmanuel, ele encontra com o Emmanuel entre 17 e 21 anos. Aí ele diz que ele vai ter aquela produção de livro, que dizem, a última biografia que eu li dele era do Bacelli, diz que era 420 livros. E ele não acreditou. Aí o pessoal disse que ele falou para ele, como é que eu vou fazer isso? Você aceita esse trabalho? Eu aceito, mas como é que eu vou fazer? Aí tem gente que ele disse 3 coisas, né? Aí o pessoal fala, disciplina, disciplina e disciplina. Aí que bom que eu fui ler o livro, porque no livro as 3 coisas não eram essas. Ele disse, como é que eu vou fazer isso, Emmanuel? Eu não posso, eu sou um meninozinho aqui. Até hoje eu fui para Pedro Leopoldo outro dia, bem pequenininho. Ele disse, estuda, trabalha e se esforça no bem. Estuda, trabalha
e se esforça no bem. Esse estudo a gente está se olhando e vendo o que é que está errado na gente fazer. Estuda, trabalha e se esforça no bem. Aí ele disse, mas eu não posso. Disse, e aí como é que eu... Aí sim, aí é só fazer essas 3 coisas com disciplina. E o que mais? Disciplina, o que mais? E para quê? Estuda, trabalha, se esforça no bem. É a chave. Toda vez que a gente errar, na hora que se arrepender, já sabe que a porta é? Uma é estuda, a outra trabalha, a outra se esforça no bem. E continuar a disciplina a cada 24 horas. Se o negócio está muito pesado para 24 horas, divide o dia, divide em minuto, em hora, e assim vai. A cada minuto ganha, é um minuto não perdido. Então, obrigado. Que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos as que nós podemos. E sabedoria para percebermos a diferença. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Muita paz, muita energia, muito ânimo e alegria de viver nesse trabalho, estudo e esforço no bem de cada um de nós. Obrigado. Outras flores